E é muito importante que eles estivessem aqui para estar aí explicando o porquê desse aumento. Enfim, o certo é que a repercussão foi muito grande ontem durante todo o dia, à noite, nas redes sociais, viu, Bideca? Nos grupos, indignado, muitas pessoas indignadas aí com esse aumento. E assim, quando o projeto vem para a Câmara, ele fala que isso é todo e qualquer projeto. Eu, o prefeito municipal e os vereadores aprovamos a lei, número tanto, que fala sobre isso e aquilo. Mas esse projeto vem assim para ser lido ainda na Câmara. E houve uma interpretação de muitas pessoas do nosso município aqui, é que esse projeto já tinha passado pela Câmara, já tinha sido aprovado e já iria ser executado em 90 dias, porque ele fala no prazo de 90 dias. Então, as pessoas, alguns reclamando, alguns vereadores explicando para a população, enfim, houve muito bate-boca em grupos de WhatsApp e também no Facebook. Por isso que aí as pessoas falando que iam vir para cá em massa, a população realmente ia comparecer em massa aqui para estar acompanhando a leitura. Hoje também só será a leitura desse projeto, porque vai para as comissões, vai para a assessoria jurídica. Hoje seria apenas a leitura, mas o que a gente vê aqui é o público normal que sempre acompanha aí todas as sessões, é um público costumeiro que sempre vem na sessão aqui, tá? Logo após o término da sessão, nós vamos estar conversando com o líder do prefeito aqui na Câmara, Vereador Clarindo, conversar com o presidente da Câmara também e com qualquer outro vereador que queira estar conversando, estar falando com a gente aqui. Nós vamos estar entrevistando aí para a gente falar desse projeto, um projeto aí que veio já com muita polêmica, antes de ser lido, já causando aí muita polêmica, então nós vamos aí estar fazendo aquele bate-rebate com os vereadores. Falando no vereador, o nosso presidente, o vereador Davi, falou que também hoje, logo após a sessão, estará na Rádio Capivari, aí no estúdio, ao vivo, falando sobre os trabalhos aqui do Poder Legislativo. Então, nós vamos, até no final da sessão, Bineca, nós vamos estar confirmando com ele para ver se realmente ele vai estar comparecendo aí. Mas nós teremos sessão hoje, daqui a pouquinho, todos os vereadores já estão em seus devidos lugares. Teremos sessão amanhã e aí na próxima semana mais duas, na segunda e na quarta, se não me falha a memória. Tá certo, Bideca? Só em agosto, porque ou se tiver alguma convocação para alguma sessão extraordinária, que eu acredito que teremos, viu, Bideca? Teremos por conta desse projeto. Por exemplo, esse projeto aí, esse aqui é um projeto de suma importância para o município, e como hoje que vai ser lido, então não tem prazo, antes, se quiser, aí já ser aprovado ou reprovado antes do recesso parlamentar, tá certo? Então haverá necessidade da convocação de uma sessão extraordinária de um ou mais, até porque não tem um número de sessões extraordinárias, então podem ser convocadas um ou mais. Estamos esperando só o sinal ali do presidente para a gente já entrar no ar, já vamos entrar no ar com ele. Ok, Bideca? Bom dia a todos, mais uma vez, ouvintes da Rádio Capivari, internautas que nos acompanham pelo Facebook, todas as pessoas que fazem presente hoje, uma honra para nós recebê-los aqui nessa Casa de Leis, todos os servidores da casa, nosso bom dia também, nossos colegas vereadores, que Deus possa abençoar aí nossos trabalhos mais um dia. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus
a 22ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2018. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Em seguida, a vereadora Andeusa fará a leitura de um trecho bíblico. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu fui. E eu fui o último e despertei, e fiz com que junto aos olhos depois da vítima. Eu também esperei na bênção de Deus, e conheci que tinha como vítima, olhai-o com bom trabalho, só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouve-me, ó Senhor poderoso, e todos os povos, e vós, chefe da Assembleia, escutai-me, palavra do Senhor. Apenas corrigindo, essa é a 23ª sessão, não a 22ª. Declaro iniciado o expediente. Solicito a segunda secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h10 do 5 de julho de 2018, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 22ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Davi Félix. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos ouvintes da Rádio Capivari FM. Aos presentes em plenário, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e da transmissão ao vivo através do Facebook. Aos servidores desta Casa Legislativa, aos seus pares, rogando a Deus nesse início de mais um mês, para que Ele possa abençoar as decisões tomadas pela edilidade e que Ele possa ainda permitir que os vereadores possam fazer aquilo que é a vontade do Pai na vida de cada um de nós. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que a segunda secretária da mesa certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 22ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2018. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando que ao término o vereador Carlos Cleito a leitura de um texto bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o senhor presidente declarou iniciado o expediente, solicitando a segunda secretária da mesa, a vereadora Angelina, a leitura da ata da 21ª sessão ordinária do segundo ano da 15ª legislatura do ano de 2018, a qual, não tendo sido presidido qualquer pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada de acordo com o determina o parágrafo 6º. No artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente deste dia, conforme prevê o artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que segue anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta deste quinto dia do mês de junho de 2018, conforme prevê o artigo 78, combinado parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno,
O senhor presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que nenhum dos edis se inscreveu para a discussão. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental. Passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra à segunda secretária da mesa para a leitura da mensagem do veto 001, 25 de maio de 2018, que forma parcial a parte das alterações promovidas por esta Casa Legislativa do projeto de lei 024/2017, datado 30 de outubro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer doações de poços artesianos às famílias e comunidades da zona urbana e rural, em situação de vulnerabilidade e risco social da outras providências, encaminhado após aprovado ao Alcalde Municipal por intermédio do tópico de lei 306 de 9 de maio de 2018. Ao término da leitura, o senhor presidente vereador Davi Félix encaminhou a mensagem de veto, número 01 de 25 de maio de 2018. A Comissão Permanente de Constituição e Justiça para emissão de parecer sobre o assunto. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, o senhor presidente vereador Davi Félix concedeu o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para a leitura dos ofícios do gabinete, datado 2 de maio de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhada a essa Casa de Leis, em resposta ao ofício 063/2018, originado em requerimento apresentado na forma oral pelo vereador Carlos Cleito, que indicou a necessidade de instalação de redutor de velocidade do tipo quebra-molas nas proximidades do CEMEI, Vovó Emília. Terceiro, leitura do ofício 106/2018, datado de 9 de maio, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a essa Casa de Leis, noticiando a celebração de convênio 2018/00291, cujo objetivo é pavimentação asfáltica em TSD com área total de 42.851,58 metros, no distrito de Planalmira, Abadiânia, Goiás, conforme determina o item 19, inciso 1º, cláusula 3ª do convênio. Terceiro, leitura do ofício 111/2018 do gabinete, datado do dia 10 de maio de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a essa Casa de Leis, em resposta ao ofício 042/2018, originado em requerimento, apresentado de forma oral pelo vereador Éder Ferreira, que sugeriu 2 termos de contido no artigo 101 do Regimento Interno do Poder Legislativo Local. A realização de reforma nos postos de saúde situados no Jardim Santa Fé e no bairro Lindo Horizonte. Terceiro, leitura do ofício 4º. Leitura do ofício 112/2018 do gabinete, datado 11 de maio de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhada a essa Casa de Leis em resposta ao ofício 192/2017, que indicou-lhe a premente necessidade de cumprimento da lei número 771 de 28 de setembro de 2013, que dispõe sobre o tempo máximo na fila de bancos e lotéricas e da outras providências. Quinto, leitura do ofício 122/2018 do gabinete, datado 17 de maio de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a essa Casa de Leis, em resposta ao ofício 042/2018, originado em requerimento apresentado de forma oral pelo vereador Éder Ferreira, que ele indicou a urgência, necessidade de adoção das providências administrativas necessárias no âmbito da sua esfera de atribuições, inclusive pelas pastas competentes para imediata retirada da carcaça de ônibus atualmente estacionada nas dependências do posto de saúde Lindo Horizonte. Sexto, leitura do ofício 123/2018 do gabinete, datado 17 de maio, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhada a essa Casa de Leis em resposta ao ofício 059/2018,
originado em requerimento apresentado de forma oral pelo vereador Éder Ferreira, que indicou, nos termos do contido do artigo 100 e 101, ambos do regimento interno desta Casa Legislativa, a necessidade de adoção das providências administrativas necessárias para a realização dos serviços de roçagem, de alargamento e de pavimentação nas ruas proximidades da saída do Inocêncio, no Jardim Santa Fé, em nossa cidade. 7. Leitura do ofício 124/2018 do Gabinete, datado 17 de maio de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhada a essa Casa de Leis em resposta ao ofício 022/2018, originado em requerimento aprovado pelo plenário, apresentado pelo vereador Clarindo Borges, que sugeriu instalação de lixeiras urbanas e cestos coletores de lixo nas calçadas das ruas e avenidas da nossa cidade, bem como em frente aos órgãos públicos, estabelecimentos escolares, estabelecimentos privados, na praça de alimentação e em todos os lugares em que fluxo de pessoas ocorre no maior número. 8. Leitura do ofício 125/2018 do Gabinete, datado 17 de maio de 2018, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhada a essa Casa de Leis em resposta ao ofício 014/2018, originado em requerimento aprovado pelo plenário, apresentado pelo vereador Clarindo Borges, que solicitou-lhe a expedição de títulos definitivos de propriedades das casas residenciais dos conjuntos habitacionais José Costa, Dorothy Almada, São Judas Tadeu e Vivendas Planalto, sendo que os 3 primeiros localizados nessa cidade e o último no distrito de Planalmira. Ao término da leitura do ofício recebido do protocolo da Câmara Municipal de Alberdiânia, Goiás, o senhor presidente determinou o arquivamento de praxe, bem como deferir aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Levantando questão de ordem, o vereador Éder Ferreira sugeriu à presidência e à sua mesa diretora nas próximas pautas a serem elaboradas sejam anotadas, além dos ofícios a serem lidos na ordem do dia, a autoria de cada requerimento que deu origem àquelas respostas encaminhadas pelo alcaide municipal, de modo a permitir a sua melhor identificação, inclusive em relação ao tema abordado. Em não havendo mais nenhuma matéria em pauta, às 9h42, o senhor presidente, vereador Davi Félix, após agradecer a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização da sessão ordinária para quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira, lavrei essa ata contendo 3 laudas digitadas que lido e achadas conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Primeiro, leitura do projeto de lei número 09/2018, que altera o artigo 79 da Lei 478 de 1999. Segundo, primeira discussão e votação do projeto de lei número 10/2018 LDO. Terceiro, leitura do ofício número 101/2018, recebido do Ministério Público. São essas as matérias da ordem do dia. Concedo a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Com a palavra, vereador Éder. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento os internautas que nos acompanham, cumprimento também os ouvintes da Rádio Capivari e cumprimento com muita satisfação as pessoas aqui presentes em nossa Câmara. Muito obrigado, viu, pela presença de cada um de vocês que se faz presente. É sempre muita honra para nós aqui nessa Câmara Municipal recebê-los aqui, afinal de contas somos representantes de vocês e
eu acho a coisa mais justa e mais legal que existe o acompanhamento do trabalho dos vereadores por parte da população. Então fica aqui registrado o meu agradecimento pela presença de vocês nesse recinto. Senhor presidente, eu gostaria de, em ligeiras pinceladas, tratar de 4 assuntos aqui que reputo da mais alta importância. O primeiro deles diz respeito à presença da Polícia Militar, que vieram de outras cidades aqui, antes de ontem, para este município, fazer um serviço aqui no nosso município. Eu diria de antemão que mais de 20 anos de trabalho prestado à segurança pública no nosso município, como delegado, como escrivão, agente de polícia, que já fui, eu sei da importância e da relevância do serviço da polícia, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Só que, com a devida vênia, com o devido respeito, eu acho que a função que a polícia militar vem desempenhar aqui no nosso município, de ser um fiscal arrecadador do Estado, não desempenhou como nós gostaríamos que fosse feito. A polícia militar poderia ter vindo para cá, porque na noite, nos finais de semana, ajudar a acabar com os criminosos, com pessoas que praticam furto, roubo, dentre outros delitos, usuário de droga, que vem vender droga no nosso município, dentre outras coisas. Agora vim para cá para exercer uma atividade fiscalizatória apenas para multar pessoas, apenas para apreender veículo, e muitas vezes de pessoas que às vezes vêm da zona rural, que se esqueceu ali de pagar o IPVA, e aí vê seu veículo apreendido. Muitos deles não tinham condição de pagar naquele momento ali do IPVA, e aí foram restringidos da sua posse aquele veículo, um utilitário de serviço. Eu acho muito injusto. E eu acho, inclusive, que o prefeito, que tem contato direto com o governador, deveria, naquele momento, ter entrado em contato com o governador e ter solicitado dele a paralisação daquela atividade aqui no nosso município. Eu repito, o trabalho da Polícia Militar é muito importante, mas não da forma em que foi ali praticada. Não concordo e não comungo com o trabalho daquela forma. O Estado de Goiás, se quiser arrecadar, que utilize de outras formas, e não de uma forma abusiva como essa que praticou aqui no nosso município. Gostaria também, senhor presidente, de tratar do assunto da GO, que já falei aqui reiteradas vezes, GO 474, que liga o lago de Corumbá. Foi paralisada essa atividade. Naquela época eu solicitei informações, pedi que viessem informações tanto para a empresa, pedi para o prefeito para solicitar a retomada desses obras imediatamente. Ele justificou que a demora foi porque ele solicitou que fizesse um trevo ali, mas não está sendo realizado um trevo em local nenhum. Enfim, as obras que estão feitas estão sendo danificadas, está colocando em risco as pessoas que transitam naquele local, e o trabalho que foi feito está deteriorando. Então a gente precisava que eles voltassem para concluir essa obra o mais rápido possível. Está passada a hora de vir fazer essa obra, então eu gostaria que fosse reiterado, senhor presidente, ofício nesse sentido, solicitando aquela empresa que informe. E vou mais, eu acho que podíamos nós mandar um ofício para o governador, informando para ele a situação que está, que às vezes nem tem conhecimento. Seria muito importante que alguém fosse lá, fotografasse da forma que está e enviasse para o governador, em nome da Câmara, assinado pelos 11 vereadores, informando que a meia obra que foi feita está deteriorando e que nós precisamos, com urgência, a retomada desse trabalho. O terceiro item que eu gostaria de falar aqui, senhor presidente, houve uma chuva no meu celular aqui no WhatsApp, de pessoas, de munícipes preocupados com um projeto de lei, nem sequer foi feita a leitura ainda, talvez seja feito na data de hoje, um projeto que visa aumentar a tarifa de esgoto de 70%. Se por acaso tivesse sido apresentado esse projeto hoje e for feita a leitura dele hoje, e o senhor presidente está falando que sim, que vai ser feita a leitura, e não será feita a votação, porque ainda carece, né, senhor presidente, de colher os pareceres jurídicos das comissões de Constituição e Justiça. Mas eu gostaria de adiantar a todos aqueles que me mandaram a mensagem, que, pelo que eu li ali daquele projeto de lei, e eu, como representante do povo de Abadiânia, em momento nenhum me furto a isso, e não me falo aqui, eu gostaria de deixar ressaltado aqui, que não falo isso aqui fazendo política não, até porque, eu repito, não tenho mais a pretensão de ser candidato a vereador. Mas, enquanto eu exercer o meu munus,
o meu cargo aqui de vereador, a minha função de vereador, o meu mandato de vereador, sou um representante do povo de Abadiânia e vou agir de acordo com a vontade do povo de Abadiânia. Por isso já antecipo, senhor presidente, que não serei favorável a esse projeto de lei que visa aumentar a tarifa de esgoto em 70%. Gostaria de tranquilizar aquelas pessoas que me confiaram o voto e que mandaram mensagem para mim informando que não gostaria que eu fosse favorável a isso, que eles podem ficar despreocupados, que eu não voto contra o povo de Abadiânia. Em momento nenhum votei, em momento nenhum votarei. Entre o interesse do prefeito e o interesse do povo, eu estou com o povo. Eu voto com o povo. Eu não voto para interesse de prefeito. Eu voto com o povo. Se a pretensão da população e daqueles que me apoiaram fosse outra, se tivesse mandado para mim solicitando a aprovação, eu estaria com o povo, porque eu atendo ao interesse do povo e eu acho realmente desproporcional, um momento muito... não é correto esse momento, um momento difícil, a população já paga taxa alta, imposto, taxa, dentre vários outros tributos, nós temos aumento de tributos. Sou totalmente desfavorável e tranquilizo aqueles que me mandaram mensagem, que não irei ser favorável a esse projeto de maneira nenhuma. Pelo contrário, no meu quarto item, eu tenho a pretensão de apresentar um projeto de lei aqui para acabar com a taxa mínima da cobrança de água aqui no nosso município. Em todas as cidades, quase todas as cidades já acabaram. A pessoa que tem, às vezes, ligada ali no barracão, a água ali, um mês que não gasta nada, que às vezes não utilizou, tem que pagar a taxa mínima. Isso é um enriquecimento ilícito, isso é um abuso de direito que a pessoa é obrigada a pagar sem ter gastado nada para não ver cortado ali a sua água. Olha, se não gastou nada, cobre nada dela. Não tem por que cobrar, não. Cobrar o quê? Como é que vai cobrar água sem ter usado nada? Se cobrou uma quantidade inferior à taxa mínima, é essa quantidade que tem que ser cobrada, e não a taxa mínima, um valor presumido de ter gastado sem ter gastado. Então, isso tudo eu acho que vai em desencontro à vontade da nossa população. E já conversando com a vereadora Neuza, com a vereadora Angelina, iremos apresentar um projeto de lei nessa Câmara Municipal com a pretensão de finalizar com a taxa mínima de cobrança de água em nosso município. Gostaria, por fim, senhor presidente, de solicitar que eu solicitei aqui nas sessões retrasadas a reforma do posto Jardim Santa Fé e a retirada do sucato do posto de saúde do Belo Horizonte, que estava colocando em dificuldade as pessoas. Houve resposta, parece, disso aí, mas não deu nem para acompanhar naquele dia e saber o que era a resposta, de qual foi até minha solicitação naquele dia, para que fosse precipitado a resposta ao requerimento do vereador fulano de tal. Gostaria que fosse feita uma cópia desses documentos e me enviado, por gentileza. Enfim, senhor presidente, essas aqui as minhas palavras e eu agradeço aquela... Obrigado, vereador. Só reforçando aqui sobre o ofício que foi enviado para a GETOP, já foi feito e tivemos a resposta do Jaime Rincon e será lido na próxima sessão. Não pode ser lido hoje porque está na sala e o advogado não está dentro da sala dele. Mas deram uma resposta também não muito plausível, dizendo que as obras foram encerradas devido ao período chuvoso, mas já temos algum tempo aí sem chuva e as obras não retomaram. Mas houve uma resposta do secretário. Mais algum vereador? Vereadora Neuza. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Capivari, nossos internautas que nos acompanham, público aqui presente, não vou citar nome, que hoje a nossa casa, graças a Deus, está cheia. A gente fica feliz em saber que vocês estão aqui dando esse suporte aos nossos trabalhos. Eu quero aqui agradecer os nossos vereadores, cumprimentá-lo, nosso presidente, Davi, que vem aí nos lutando para que nós possamos fazer um bom trabalho em prol da nossa sociedade, em prol do nosso povo abadianense. Da mesma forma que o vereador Éder disse, eu também recebi várias e várias ligações me perguntando se eu aprovaria esse projeto. Então eu quero dizer para vocês que eu estou do lado do povo. Eu sou uma vereadora que estou do lado do povo. Jamais serei contra aquele que me deu a honra de se votar, do voto. Então jamais sou uma vereadora que
Não vejo por outro lado. Vejo pelo lado melhor da nossa cidade, do nosso povo. E também quero dizer a respeito do Colégio Militar. Eu que lutei tanto, quantas vezes fui até a deputada ali? Quantas vezes fui a delegar ao governador para que nós pudéssemos termos aqui o Colégio Militar. Não desfaço jamais do ensinamento de Abadiane. Eu sei que aqui nós temos uma diretora que responde com os seus trabalhos, mas que nós precisamos de um colégio militar em nossa cidade, nós precisamos. E no momento que foi assinado pelo governador, surgiu tantas pessoas dizendo, eu também fui, eu também fiz isso. Eu até me disse, se o filho fosse preto, fosse feio, ninguém queria. Mas como o filho é bonito, todo mundo quer. Então é dessa forma, eu quero que a sociedade saiba. Eu, Davi, Angelina, fomos várias vezes, não foi, Angelina? Não foi, Davi? Atrás, para que tivéssemos em nossa cidade um colégio militar. E se Deus quiser, tenham certeza, nossa cidade receberá um colégio militar. A deputada Leda correu atrás. O último dia do governador foi assinado o projeto. Inclusive tem um áudio, ela dizendo que nós teremos o colégio militar em nossa cidade. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito grata. E se Deus quiser, vamos ter um colégio militar. E mais, o meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Clarindo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que estão aqui presentes nesta casa, que muito nos honram, ouvintes da Rádio Capivari e internautas que nos acompanham. Eu gostaria, em primeiro lugar, de realçar a resposta de uns requerimentos que eu fiz ao senhor prefeito e que ele encaminhou para cá essas respostas no dia de ontem. O primeiro foi com relação à colocação de lixeiras aqui na nossa cidade, aqueles coletores de lixo em toda a cidade. Porque muitas vezes a gente está aí andando pela rua e não tem nem como dispensar o lixo, né? E o senhor prefeito respondeu que assim que possível instalará essas lixeiras nas ruas da cidade, nas praças, de frente aos colégios, né? E também aqueles containers. Eu até havia pedido aqui a instalação de um container naquela praça, lá na saída ali para o Inocêncio. Me pediram para a instalação de um container naquela região. Quero também aqui frisar o recebimento da resposta com relação às escrituras públicas dos conjuntos habitacionais aqui da nossa cidade. Conjunto habitacional José Costa, Doroti Almada, São José Tadeu e Vivendas Planalto, que fica em Planalmira. Esse é um requerimento que eu já venho fazendo há muito tempo, desde o meu primeiro mandato, e até hoje nós ainda não conseguimos sucesso nesse nosso objetivo. Mas o senhor prefeito nos respondeu aqui dizendo que está tomando todas as providências, e esse eu acho que já é o segundo requerimento meu nessa administração pedindo essa providência. Mas o senhor prefeito nos respondeu que está tomando todas as providências cabíveis. E gostaria aqui de abordar outros assuntos. Primeiramente, com relação à fiscalização da Polícia Militar, que ontem ocorreu em nossa cidade, inclusive no município, indo até ao lago. A gente sabe o propósito
desse movimento aí da Polícia Militar. Ainda que seja extraoficialmente, basta-se ter um pouquinho de lógica das coisas que a gente sabe o que está acontecendo. Eu só gostaria aqui de frisar que isso aí não é atitude tomada em função de vontade do prefeito municipal. O prefeito municipal não tem nada a ver com essa blitz que foi feita aqui ontem. Pelo contrário, nós estivemos conversando e ele estava até chateado com relação a essa ação da Polícia Militar. Mas foi uma ação aí única e exclusivamente do governo de Estado, né, do alto comando aí da Polícia Militar. Outro assunto que ontem foi bastante polêmico, uma discussão bastante polêmica nas redes sociais, foi com relação a esse projeto que hoje será lido aqui, em que o senhor prefeito objetiva o aumento da tarifa de esgoto em 70% do que é cobrado na tarifa de água. Eu até fiquei surpreso, porque antes de eu mesmo receber no meu celular, no meu e-mail, ou de ter acesso a esse projeto de lei, ele já estava sendo discutido e comentado pelas redes sociais. E hoje, conversando com os servidores da Câmara, eles me disseram que tinham encaminhado aquele projeto de lei para os nossos e-mails, e hoje eu vi aqui realmente, por volta de 10 e pouquinho, eu recebi um e-mail desse projeto de lei. Então, eu acho que foi a partir daí que começaram as divulgações. O que acontece? Muitas pessoas não entenderam aquele projeto de lei e já acharam que era uma lei, inclusive já julgando a Câmara por aquele projeto de lei, achando que aquilo ali já era uma lei, que já estava válida, que já estava surtindo efeito. Eu consegui explicar em alguns grupos, em poucas palavras, até para não ficar cansativo, que aquilo ali era apenas um projeto de lei, que nem mesmo tinha ainda sido lido aqui nesta casa, e que aquela é a forma que se apresentam os projetos de leis aqui na Câmara. E quem não tem um conhecimento jurídico, ou um melhor conhecimento a respeito deste tema, já imagina que realmente aquilo é uma lei, porque vem lá no seu cabeçalho escrito que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Então, realmente, eu até nem julgo as pessoas por terem feito esta interpretação, porque eu também, se não tivesse esse conhecimento, eu também faria essa interpretação dessa maneira. E são assim que os projetos, todos os projetos são apresentados a essas casas, a essa casa de leis. Mas se as pessoas tivessem lido em cima, tem escrito lá, projeto de lei número 09/2018. Então, eu estou fazendo essa explicação aqui, porque surgiram alguns comentários de baixo calão a respeito aqui da Câmara, a respeito deste assunto. E não é lei ainda, é um projeto de lei. E eu sempre disse aqui nas administrações anteriores e na atual administração que projetos que têm esse objetivo, com toda certeza, eles não serão aprovados aqui na calada da noite, como disseram alguns através da rede do WhatsApp. Não serão, os senhores podem ter certeza. Esses projetos que têm por motivação o aumento de algum ônus para os nossos munícipes, os senhores podem ter toda certeza, eles serão exaustivamente discutidos aqui dentro dessa casa de lei. Eu vejo aí pessoas falando que os vereadores são representantes do povo, e são mesmo.
os representantes do povo. Mas o povo não pode esquecer que os vereadores também são representantes do patrimônio público, que é do povo. Todo projeto de lei ele tem um objetivo. E é por isso que nós temos que discuti-lo aqui com muita responsabilidade, de forma detalhada, de forma esmiuçada, porque nós estamos tratando de um assunto pertinente ao povo, o qual nós representamos dentro desta Casa de Leis. Não é porque eu sou aqui um líder do prefeito na Câmara que eu vou votar favoravelmente com ele nesse projeto de lei. Se o senhor prefeito, juntamente com o projeto de lei, não apresentar justificativas plausíveis, claras, para este objetivo, com certeza esse projeto será aqui rejeitado. E é aqui que é o lugar dessas discussões, quer queira, quer não, é aqui que nós temos que aperfeiçoar esses projetos de leis que para cá são encaminhados de autoria do senhor prefeito. Isso é uma proposta do senhor prefeito. Ainda não tem nada decidido a respeito desse tema. E nós já podemos observar pelas redes sociais que é uma proposta que não agradou o povo. Não agrada ninguém, porque ela traz em si o aumento de uma tarifa, de um serviço prestado pelo município. Todas as pessoas que prestam um serviço, seja ele público ou privado, ela tem despesas, ela tem custos, ônus, e assim é a prefeitura municipal também. Mas o que nós precisamos ter sempre em mente? Que estes assuntos precisam ser aqui devidamente comprovados. Esses assuntos precisam ser aqui tratados, não só olhando um lado que está envolvido nesse assunto, mas olhando todos os lados, todas as preocupações em cima desse projeto de lei. E é assim que essa Câmara vai agir. Os senhores podem ter certeza que nós vamos discutir este projeto o mais detalhadamente possível. E eu sugiro aqui que seja até feita audiências públicas, para que nós possamos trazer a população aqui dentro desta casa, para que nós possamos dar oportunidade ao diretor do SAAI. Por que ele está apresentando esse projeto de lei neste momento? Como que ele chegou a essa conclusão que deve ser aumentado para 70%? Como que o SAAI está prestando o seu serviço dentro da nossa cidade? Qual é o quadro de servidores do SAAI? Quanto que o SAAI gasta com energia elétrica? Qual é a extensão da rede de esgoto em nossa cidade? O que suporta a nossa rede de esgoto? Então, para tudo tem que ter uma justificativa. Se eu quero dar aos munícipes, às pessoas de nossa cidade, uma rede de esgoto que realmente atenda às suas necessidades, eu vou ter custo. E para isso, eu preciso de demonstrar aos vereadores, que são os responsáveis pela aprovação dessa lei, diretamente e indiretamente ao povo, como eu cheguei a essa conclusão. Por que eu estou apresentando esse projeto de lei? Eu vi algumas explicações do senhor prefeito via WhatsApp ontem. E, como eu disse aqui, para tudo se tem uma explicação.
Mas essa explicação precisa ser dada aqui dentro desta casa de forma oficial. Precisamos de trazer aqui diretor do SAAI, os engenheiros responsáveis pelo abastecimento de água e pelo esgotamento sanitário da nossa cidade. Precisamos de trazer aqui técnicos especializados na área. Por quê? Porque estamos aqui analisando um projeto de lei que ele trará ônus financeiros aos nossos munícipes, que eu não preciso nem falar. Nós já estamos sendo exaustivamente castigados pelo montante elevado de impostos, de tributos que a todo momento incidem. Só para os senhores terem uma ideia, essa estrutura tributária do nosso país, ela é muito complexa, muito complicada. Em razão aí da reivindicação dos senhores caminhoneiros, houve uma sessão aí por parte do presidente da República, por parte do governo de estado ainda não houve. Mas só o fato dessa paralisação ter ocorrido por volta aí de 10 dias, isso vai causar um estrago na arrecadação tributária do nosso país de bilhões de reais. E isso vai prejudicar a nossa prefeitura novamente no recolhimento do FPM ou nas transferências da União para o nosso município. Por quê? Todas as transferências aqui, elas têm como base a arrecadação desses tributos. O FPM é formado pelo IOF, pela CIT, pelo ICMS. Imaginem os senhores, o percentual de ICMS que o Estado arrecada dos combustíveis é em torno de 28%. Então, se o litro de álcool ou de gasolina é R$10, R$2,80 é do Estado. Imagine os senhores o quanto o Estado deixou de arrecadar durante esses dias. E isso aí vai implicar em quê? Em falta de recursos para pagamentos até mesmo dos servidores do Estado. E isso vai implicar numa diminuição do FPM dentro do nosso município. Estou terminando. Uma diminuição do recolhimento do FPM em nosso município. Então, o que é que acontece? Isso aí gera consequências para todas as pessoas. Nós precisamos de quê? De pessoas entendidas, técnicas do assunto, ocupando esses cargos administrativos e não políticos. Nós precisamos de uma reformulação de toda a nossa estrutura tributária. E isso é urgente. Isso é urgente por quê? Porque qualquer movimento implica aí numa consequência em cascata, prejudicando todo mundo. E talvez isso seja a razão ontem da Blitz aqui em Abadiânia, tentando apurar um dinheiro, uma receita, de uma outra forma, porque sabem que esse prejuízo atingirá diretamente os cofres do Estado e os cofres do município. Então, senhores, é só assim para ter essa explicação, porque via WhatsApp não tinha jeito da gente descer a esse assunto de forma tão detalhada. Então, mais uma vez, este assunto será devidamente abordado dentro dessa Câmara, com toda a responsabilidade, e que os vereadores levarão em consideração todas as questões que aqui forem apontadas. Vamos dar oportunidade, senhor presidente, aqui eu já faço esse requerimento, ao senhor diretor do SAAI, para que aqui venha com seus técnicos, para o senhor prefeito, para que eles possam explicar de forma detalhada e de forma justificada a intenção desse projeto de lei. Um outro assunto, e só terminando, eu quero dizer aqui a respeito do Colégio Militar. Eu quero aqui parabenizar a vereadora Neuza, o vereador Davi, a vereadora Angelina e a essa Câmara. Esse Colégio Militar, senhores, é um fruto que ele já vem, uma semente que ele está sendo plantada aqui desde as câmaras anteriores. Desde as câmaras anteriores nós estamos aqui
aguando essa sementinha. Esses requerimentos já foram feitos por vereadores anteriores aqui. Mas a coisa ela começa a andar mais rápido, ou assim, de forma mais melhor, quando estão chegando as eleições. Aí as pessoas começam a dar mais sentido àquele assunto levantado. Então, mas mesmo assim, eu não quero aqui, de maneira alguma, desmerecer aqui, até o elogio a vereadora Neuza, a vereadora Davi e a vereadora Angelina. Mas esse colégio militar é um fruto que já vem das câmaras anteriores. Nós não podemos esquecer disso, porque senão seria injusto. E agora é fruto da atividade dessa Câmara que cada um está aí tentando. E quando vier esse colégio militar, boa parte desse caminho já foi percorrido. E é lógico, é um fruto que vai beneficiar todo o nosso município. E aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta, com certeza eles serão agraciados com aquela felicidade de dizer às pessoas que eu trabalhei para trazer o colégio militar. Eu estou vendo aí a ação do prefeito, a ação do tenente Alessandro e a ação de várias pessoas nesse sentido, que é assim mesmo, é através dessa união, sem um ficar querendo trazer a sardinha para para a sua brasa, mas somos todos nós, e assim vai ser. Agora, é claro, tem uns que se destacam, e aqui eu quero deixar registrado que a atuação dos senhores vereadores, Neuza, Davi e Angelina, está sendo destacada neste mandato, e por isso eu os parabenizo. Obrigado, vereador. Vereadora Angelina. Bom dia nossos vereadores, bom dia nossos internautas, a Rádio Capivari que nos acompanha, todos os funcionários dessa casa, as pessoas que se fazem presente aqui, muito obrigada pela presença de todos. Igual a Neuza disse, não vou falar nomes para não esquecer alguém, que tudo é com muito carinho que a gente recebe vocês, que vocês continuam conosco. Quero agradecer ao vereador Clarindo e por nós termos dado início a esse negócio do colégio militar. É igual ele disse, no início, há muito tempo atrás, foi tentando, um vereador fazer um requerimento, outro fazer outro pedido, e eu vinha vindo. Mas nós aqui em Abadiânia, vereadores, temos que ter assembleia lá em Goiânia. E ninguém tinha olhado por isso ainda por nós. E graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus por tudo, nós tivemos o olhar da deputada Leda Borges. Porque todos os pedidos que foram feitos aqui iam e ficavam engavetados. E ela não, ela deu início a esse pontapé. Ela correu atrás e graças a Deus vai conseguir para nós futuramente o colégio militar. Então tenho que agradecer a todos no empenho, porque a luta foram de todos, mas que realmente que olhou por nós lá na Assembleia Legislativa foi a deputada Leda Borges. Não por ter uma campanha agora, futuramente deputado, de forma alguma, mas foi porque ela realmente tem um carinho especial por Abadiânia. Então a gente tem que agradecer muito a ela. E já falado também, quero deixar a minha posição, porque já foi muito bem falado pelo Clarindo, muito bem explanado pelo vereador Éder, mas eu preciso também deixar a minha opinião a respeito desse projeto que está aqui, que vai ser lido hoje. Que não foi votado, ainda vai ser votado ainda, e que temos uma longa caminhada pela frente. Concordo, eu sei que a nossa prefeitura está em uma dificuldade, a arrecadação foi diminuída. Eu também sei também que o nosso coordenador do SAI, o Alan, faz um excelente trabalho, ele é muito bem aceito, ele trabalha bem para nós, em prol do nosso município. Sei que todo mundo quer a melhoria para a Abadiânia, mas não é o momento oportuno para dar um desconto de aumento de 70% nos cofres da comunidade de Abadiânia. Nós estamos passando agora por uma crise difícil, posteriormente a essa greve dos caminhoneiros, a nossa economia do Brasil está uma economia já dificultosa, já está caindo nos bolsos de cada um, que cada um que vai no seu mercado vê a dificuldade, o aumento das coisas que estão hoje.
Então, gente, a gente não pode, em momento algum, nesse momento agora, fazer isso com a comunidade de Abadiânia, com esse aumento. Eu sei que temos que melhorias para esgoto, tudo tem que ser melhorado e dentro de Abadiânia. Mas vamos ver de outra forma, ver se consegue outra arrecadação, vem de outro, o dinheiro vem de outro cofre, mas que não venham do bolso dos municípios, dos funcionários, que não venham da comunidade de Abadiânia. Abadiânia hoje, a gente está passando dificuldade, não é só em Abadiânia, em todos os outros municípios também. Então a gente tem que ver o que é realmente necessário nesse momento. Então não é justo a gente fazer isso. Veja a posição do nosso prefeito perfeitamente, está dificultoso, tá, mas a gente não tem condições de estar fazendo esse aumento de 70% no bolso da comunidade abadianense. Então a gente vai ver isso com muito carinho, vamos estudar isso, ver, mas também não concordo. Também eu sou contra esse 70% que vai vir a ser votado posteriormente nessa Casa de Leis. Não vou me estender mais, já foram falados muito, já está cansativo. E meu muito obrigado e bom dia a todos. Mais algum vereador? Vereador Cleiton. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, Rádio Capivari, público aqui presente. Também vou falar o nome de todos aí para não cometer o erro de esquecer de alguém. Internautas, os grupos que nos acompanham aí, de WhatsApp, polêmicos grupos, né? Eu quero já iniciar aqui sobre o projeto, que foi assunto ontem aí, mais comentado nas redes sociais, e o Clarindo esclareceu muito bem, parabéns, inclusive, que é um assunto muito delicado, tem que ser bem esmiuçado, tratado aqui pela Câmara com muito carinho com o povo, porque estamos realmente passando por uma crise. Inclusive, falando de crise, quero voltar aqui à greve dos caminhoneiros. Eu trabalhei 19 anos como motorista, estive ali na greve que foi feita aqui na BR, uma manifestação passiva com o pessoal de Abadiânia, alguns grupos se mobilizaram aí, estiveram lá presente também o vereador Davi, o vereador Clarindo, dando apoio ali para o pessoal, dando apoio para os caminhoneiros que estão sendo assaltados pelo governo federal, uma pouca vergonha, um governo desse corrupto, que não tem vergonha na cara de tratar o povo desse jeito. Eu acho que, em primeiro lugar, ele teria que ter pelo menos respeito com o povo, aumentar os impostos dessa magnitude, sem pensar na maior classe que movimenta o Brasil, que é o transporte. Então, fica aí minha reivindicação em questão ao governo federal. A gente fez essa manifestação ali, representando a cidade de Abadiânia, foi muito tranquilo, a polícia rodoviária esteve lá, inclusive falou que estava de parabéns, porque não tinha queima de pneu, não tinha necessidade, né? Estávamos ali apenas parando os carros e escrevendo algumas coisas ali nos vidros, que as pessoas têm esse momento aí sempre para estar fazendo essas reivindicações passivamente, sem briga, sem agredir ninguém. E graças a Deus ninguém se machucou, mas o governo continua aí, corrupto, né? Sem pensar no povo, governo federal. E em questão dessa blitz, muito bem lembrada aí, é uma forma, eu acredito, que o governo de estar montando uma estratégia de captar recursos, tirar direto do bolso do trabalhador. Ficaram ali algumas motos que não valem, às vezes, nem R$2.000, o cara está devendo aí R$2.500, R$3.000 de IPVA. O cara usa uma moto para entregar um leite, alguma coisa, fazer um serviço. Tinha um senhor lá que estava com uma caixa de ferramenta e ia trabalhar lá no lago. Falou para mim que o chefe dele pagava metade da gasolina, né? E ele naquele momento estava perdendo o emprego porque a moto estava sendo apreendida. O que ele ia fazer? Ele ia tirar da boca do filho dele, ia pagar um IPVA? Isso é uma pouca vergonha um negócio desse, meu amigo. Fazer uma estratégia dessa. Quantas vezes aqui pedimos policiais para Abadiânia? 4, 5,
aí manda 12 para assaltar o povo. Fala sério, né? Fica aí minha reivindicação também, em nome da ouvidoria da Câmara. Também quero agradecer aí as mensagens de mais de 180 pessoas que passaram ontem aí em questão a esse projeto, que vai ser tratado com muito carinho pela Câmara. Não foi aprovado nada ainda, vai ser lido, né? Não vamos precipitar.